sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Senhor Jesus, nós clamamos pela Tua presença em nossas vidas. Nós ansiamos pelo Teu caráter formado em nós e ansiamos para que tudo aquilo que somos e que fazemos represente de verdade a Sua vida e a Sua atividade aqui na Terra. Queremos nos comportar como Seu corpo, como Sua igreja, e estamos aqui para isso. Que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse caminho essa noite, nos dirija e que estejamos cada vez mais cheios da Tua presença, Senhor, e frutificando do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém.
Isso aí. Essa canção, Meu Universo, do PG, é uma versão, né, de um cantor aqui latino, Jesus Adrián Romero, que o PG fez alguns anos atrás e a música ficou estourada, né? Tocava assim em todo lugar. Eu acho ela muito bonita. Na época eu não cantava quase ela, é engraçado isso. Mas depois que ela deixou de ser uma música tão popular assim, eu me apaixonei por essa letra, pela profundidade do que ele propõe. Aliás, Jesus Adrián Romero é um artista a ser mais ouvido e mais admirado, mais cantado no Brasil. Um compositor incrível. Bom, vamos lá para o nosso texto base, então. A gente está estudando o fruto do Espírito, por isso Gálatas 5, né? É o texto onde a gente começa a nossa conversa. A gente vai ler do 18 ao 26. Diz assim na minha versão aqui, NVT. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os seus desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos na direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Bom, esse capítulo todo fala da oposição entre carne e espírito, né? E ele vai dizer que a lei, ela serve à carne. Então, o Espírito nos livra do jugo da lei. Isso você vai ver nos versos 17 e 18, por exemplo. Essa é uma lista que nós lemos aqui das obras da carne. É uma lista, não é uma lista de proibições, uma lista de mandamentos, né? Mas é uma lista de atributos, de qualidades da pessoa que está sendo guiada pela própria carne, né? Então não é uma lei nova que se seguir isso aqui está errado. Não, é a forma que nós temos para identificar, na verdade, quando nós estamos cedendo à nossa carne. As obras da carne, a gente nota um foco em agradar a própria carne, um egoísmo, né? Verso 26 fala disso. Quem vive para si próprio, ou seja, quem pratica essas obras da carne, não verá o reino de Deus. Por outro lado, o fruto do Espírito Santo se manifesta quando a gente usa dessa liberdade para servir aos outros. Os versos 13 e 14 vão inclusive concluir que é dessa forma que nós cumprimos o maior de todos os mandamentos, que é amar o próximo como a si mesmo. O assunto, o aspecto, né? Algumas pessoas dizem os frutos do Espírito. O texto é no singular, né? É o fruto. O fruto produz todas essas coisas. Então é como se fossem gomos, né? De um fruto só. Mas o aspecto do fruto que a gente vai tratar hoje, na minha tradução da NVT aqui, é bondade. Bondade. Semana passada a gente falou de amabilidade, né? E hoje a gente vai falar de bondade. São quase sinônimos, tá? Mesmo no grego, as palavras têm até algumas semelhanças na tradução também. Mas a palavra em grego é agatosiné. Agatosiné. Ou, para ser mais com uma cara mais italiana, né? Agatocine, eles falam, né? Mas agatocine é integridade, retidão de coração e vida, bondade e gentileza. Então você percebe que tem alguma semelhança com o que a gente viu na semana passada. A origem, o radical dessa palavra, agatosiné, é agatos. Agatos diz respeito a algo que é de construção boa, bem construído.
ou de natureza boa. Útil, saudável, aqui também tinha no da semana passada, né? Bom, agradável, amável, alegre, feliz. Excelente, distinto, honesto, honrado. Também como ingênuo e inocente. São as formas de você traduzir o que a nossa Bíblia traduziu como bondade. Primeiro passo seria a gente pensar como é que a gente pode ser bom, né? E isso automaticamente me remete àquela figura do jovem rico perguntando a Jesus e chamando ele de bom. E a palavra que ele usa aqui é agathos, bom mestre, né? Lucas 6, versos 43 ao 45, está dentro daquele contexto do Sermão da Montanha, né? Jesus vai dizer o seguinte, lendo aqui na NVT. Uma árvore boa não produz frutos ruins. Uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros e nem uvas de arbustos. Nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. A pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6, versos 43 até o 45. A bondade, ela se traduz em atos, em palavras, né? E a gente vai ver isso nesse texto aqui, como resultado de um coração bom. Olha que interessante. Um coração bom guarda boas coisas e ele vai usar o termo tesouro aqui. A palavra que foi traduzida como tesouro pode ser um depósito, um armazém ou um cofre, onde você guarda coisas boas. E a pessoa boa vai lá e tira coisas boas para compartilhar. A pessoa ruim vai lá e tira coisas ruins para compartilhar. Então, o segredo de ser uma pessoa boa é guardar coisas boas em um coração bom. Armazenar um tesouro bom e não um tesouro ruim. Agora, como é que eu faço para ter um coração bom e para armazenar coisas boas nesse tesouro bom? Se nós seguimos um pouquinho nesse mesmo texto de Lucas 6, 46 a 49, Jesus vai trazer algumas figuras que dão uma direção bastante interessante para a gente aqui. Verso 46, né? Vamos até o 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem não obedece, ouve e não obedece, é como a pessoa que constrói a casa sobre o chão sem alicerce. Quando a água bater nessa casa, ela cairá deixando uma pilha de ruínas. Como é que eu faço para eu ter um coração bom, para eu armazenar bons tesouros? Eu preciso ouvir. E segundo, eu preciso praticar. Você percebe que esses dois homens aqui, dessa figura que Jesus está usando, os dois ouviram. Um ouviu e praticou. O outro ouviu e não praticou. Então ele não guardou aquele tesouro, né? Aquelas coisas boas no tesouro do seu coração. Ele simplesmente ouviu e absorveu. Agora, o homem que edificou sobre a rocha, ele recebeu essa informação e ele praticou isso. Então ele tira do seu bom tesouro coisas boas. A versão dessa passagem aqui da Bíblia, a Mensagem, é muito interessante. Eu gosto muito da Mensagem porque eu sou muito fã do Eugene Peterson e da interpretação bíblica que ele dá. E a Mensagem é uma Bíblia que já vem, em boa parte, já interpretada, né? Ele dá uma leitura um pouco mais interpretada do texto. A versão do Eugene Peterson para esse mesmo trecho, Lucas 6, 46 a 49, é assim.
Porque vocês estão sempre dizendo Senhor, Senhor, mas nunca fazem o que eu digo? As palavras que eu digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta numa melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Eu achei isso fantástico, como ele colocou. Quer dizer, as palavras de Jesus não são um acabamento. Sabe aquela história de uma regra de conduta moral, né? Aquela ideia de que se eu levar uma vida, uma conduta bonita, aparente, que impressione as pessoas, com certeza eu estou fazendo a vontade de Deus. Ele vai dizer que não. Que as palavras de Jesus não são coisas para a gente pendurar no exterior, para ficar exibindo, para ficar mostrando o quanto nós somos incríveis, porque conseguimos aplicar a palavra de Jesus nas nossas vidas. Elas são coisas para ficar escondidas, debaixo da terra. Né? Você já conversou com algum novo convertido, principalmente, que toda a palavra dele é bênção, aleluia, paz do Senhor, glória a Deus, né? Então, ele está animado muitas vezes, né, com essa nova linguagem que ele adquiriu, e ele utiliza isso como forma de externar que ele é de Jesus. Mas se essas coisas não fizerem parte do alicerce da sua casa, quando vier uma onda, a casa não está fundamentada, ela está muito bonita na aparência, por fora está lindo, mas ela está sem alicerce. As palavras de Jesus precisam penetrar fundo na gente. Elas precisam fazer diferença na nossa constituição, na forma como nós somos feitos. Se o alicerce é o que mantém uma casa em pé, o que mantém um ser humano em pé é o seu esqueleto. Né? Elas precisam estar nos nossos ossos, as palavras de Jesus. Não só nas nossas bocas, não só numa expressão religiosa, mas elas precisam fazer parte daquilo que nós somos, de forma mais intensa e mais profunda possível. Continuando a leitura do Gene Peterson aqui, ele diz: se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem a sua casa sobre solidez da rocha. Quando o rio saiu do leito e investiu contra a casa, ela nem oscilou. Foi construída para durar. Mas se vocês usarem as minhas palavras apenas para fazer estudos bíblicos, sem nunca aplicá-las na própria vida, não passarão de pedreiros tolos que constroem a sua casa sem dar atenção aos fundamentos. Quando o rio transbordou e avançou contra a casa, ela ruiu como um castelo de cartas. Perda total. A gente precisa parar de tratar o evangelho como um cosmético, como algo que altera a estética, simplesmente. Eu citei aqui o jovem rico, mas poderia citar Nicodemos. Jesus, ele, em diversas situações, quando ele se depara com pessoas que já têm a lei como um princípio de vida e que muitas vezes ela é aplicada de uma forma assim, cosmética, externa, Jesus denuncia que essa pessoa precisa começar do zero. Que essa mudança de comportamento não é suficiente. Que o que ela precisa é nascer outra vez e começar tudo do zero. A gente precisa colocar em prática e não só saber. O conhecimento não faz a gente filho de Deus. Seria interessante se fosse assim, né? Basta ler, entender, tá feito. Mas não é assim. Eu gosto muito do James Smith, já citei várias vezes aqui, o livro Você é Aquilo que Ama. Ele diz que o conhecimento não é capaz de transformar aquilo que nós somos. Porque nós não somos o que sabemos, nós somos o que amamos. Você pode ter todo o conhecimento sobre vida saudável e mesmo assim não ser saudável. Quem é que já foi num endocrinologista gordo? É possível. Ou num pneumologista fumante. Ele tem todo o conhecimento, né? Num otorrinolaringologista fumante. Ele tem todo o conhecimento de que aquilo não vai fazer bem para ele, mas ele está usando, né? Então o conhecimento não muda aquilo que nós somos. O que muda aquilo que nós somos são as nossas paixões. E as nossas paixões denunciam o quanto nós estamos ou não no time de Jesus, né? Se eu sou de verdade um discípulo de Jesus, ele é a minha prioridade. Ele está acima de qualquer outra coisa.
É disso que diz essa música que eu cantei, né? Meu universo do PG. Se Jesus é o essencial para minha vida, ele é meu universo. É dele que depende todo o resto. Nada mais faz sentido se não for por meio dele. A gente precisa que Jesus seja a base da nossa vida, o nosso alicerce. Essas são coisas, pessoal, para a gente ter um coração bom e conseguir tirar dele coisas boas. A gente precisa também que a nossa conduta seja coerente com o nosso modo de pensar. Eu já vi muita gente dizer, eu concordo com isso, discordo daquilo, né? Mas na sua prática cotidiana, nem sempre a sua conduta reproduz aquilo que ele diz concordar ou discordar. Muitas vezes a sua prática cotidiana desmente aquilo que a pessoa diz. A gente precisa ser coerente. A gente precisa tirar do nosso coração um tesouro bom, coisas boas que ficaram guardadas no bom tesouro do nosso coração e entregá-las. Não basta eu ter coisas boas guardadas no meu coração e na hora de retirar algo para entregar para alguém, eu ficar procurando coisas ruins, né? Jesus estava dizendo aqui sobre esses dois homens, um que construiu sobre a rocha e outro sobre a areia, que o que construiu sobre a areia também ouviu. Ouviu e não praticou. Então, na hora de tirar coisas boas do seu bom tesouro, ele não tirou. Ele tirou coisas ruins do seu mau tesouro de dentro do seu coração. Então, é preciso que a gente traga para a prática aquilo que nós cremos, aquilo que nós proclamamos, aquilo que nós acreditamos. Precisa ser reproduzido em prática. Precisa ser coerente. Aquilo que nós dizemos, aquilo que nós sabemos e aquilo que nós fazemos. Isso vai nos dar uma integridade resiliente. Diante dos desafios da vida, desafios éticos, morais, humanitários, a gente vai ter resiliência. Então, quando o mundo vier contra as nossas paredes, né? As paredes dessa casa edificada, que é a nossa vida, ela nem vai balançar. Porque tem fundamento. Não porque tem um acabamento bonito, mas porque tem fundamento. Desse modo, a gente vai ter atitudes boas, que vão vir de um bom repertório, ou um bom tesouro, né? Que vai residir em um coração bom, produto daquilo que nós ouvimos e praticamos acerca do que Jesus nos desafiou. Então, esse produto, esse fruto do Espírito Santo em nós, ele depende da nossa caminhada em cima daquilo que nós cremos. Precisamos abandonar a ideia de um evangelho cosmético, só aparente. Precisamos trazer os nossos princípios para a prática. Precisamos que ele seja o alicerce das nossas vidas. Precisamos tratar com coerência aquilo que nós cremos, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós sabemos. E desta forma, a gente vai adquirir resiliência para enfrentar as intempéries do mundo. É isso que eu queria compartilhar com vocês sobre esse tema da bondade. E eu quero, como de costume, fazer uma pergunta aqui para a gente colaborar, participar, todo mundo poder dar suas colaborações aqui, suas opiniões. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte, e ela é muito particular, tá? Para cada pessoa pode ser uma coisa completamente diferente. A pergunta é: quais são os seus maiores desafios em praticar as palavras de Jesus? Quais palavras de Jesus são mais difíceis para você de serem trazidas para a prática? Então, podemos abrir os nossos microfones aí e começar a compartilhar. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiramente, obrigado, porque se você chegou até esse vídeo é porque você assistiu a mensagem inteira e você viu que eu termino ela fazendo uma provocação e alguma pergunta. Então, no final dessa reunião, a gente tem aí um papo que vai muito mais longe, né? Se você quer participar dessa conversa também,
A principal forma é você comentando aqui embaixo. Você pode responder a pergunta que eu fiz, a provocação que eu fiz e desenvolver também uma conversa aqui. Agora, se você gostaria de participar dessa conversa ao vivo, você deve acessar o link igrejapresente.com/reunião. Através desse link, você vai ter acesso a um formulário em que você preenche alguns dados. É muito simples, pessoal. Você vai responder essas perguntas para que eu possa gerar um link para você participar da reunião com a gente ao vivo. Essas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas através da plataforma Zoom. Quanto isso, você pode ter acesso através desse link aqui à nossa playlist com todas as reuniões da Igreja Presente e neste link aqui se inscrever no nosso canal. Eu recomendo que primeiro você se inscreva no canal e depois acesse as nossas reuniões. Beleza? Tchau, tchau.